partida, eu sou Osmar Campbell, eu estou aqui com... Fabiano Cabreira, Osmar, obrigado por deixar eu falar meu nome, cara. Sempre ele, né? Nunca muda. Nunca muda. Estamos aqui gravando nos estúdios Pé de Pano Produções, esse complexo maravilhoso com várias câmeras, microfones, cenário e, é claro, ar-condicionado agora. Mesinha triangular? Não, por que isso aqui é um losango? Trapézio. É isso aí, pô. Ó, TV de verdade aqui, um catito. Só não bate na TV, Quebrei né? a TV, catito, desculpa. Bom, estamos recebendo hoje ele. Quem? Mauri Moraes! Um prazer, muito bom ter você aqui com a gente. Imagina, eu que agradeço. Você tá com a camiseta aí da Associação Brasileira de... Mahjong. Mahjong é um jogo, né? Esse jogo aqui que tá aqui na mesinha, ó. Sim, é um jogo de tabuleiro, né? É. Dos clássicos, representando aí, acho que os mais tradicionais, né? Então, ó, deixa eu falar de você aqui pra gente começar bem localizado. A Mauri Moraes é presidente... Bom, sim. Isso, cadê a faixa? Quando a instituição tem uma pessoa só, geralmente é presidente. Pois é. Que isso, cara, não é isso não. E organizador de torneios e eventos de divulgação do... Mahjong. Eu acho que até o final desse programa eu não vou conseguir falar isso certo. Mahjong. Pode falar Mahjong também. Mahjong. Não tem problema, né? Isso, o importante é popularizar. É. Exatamente. Melhora. Pra galera procurar e dar uma pesquisada, Mahjong. Perfeito, Mahjong, isso aí. com H. Responsável pelo canal ABM no YouTube e professor do jogo. Isso. Esse canal ABM no YouTube, você fala exclusivamente exclusivamente de Mahjong. É o canal da Associação Brasileira mesmo, né? Então, sim, a gente ensina. Associação Brasileira de Mahjong. Claro. Além disso, ele é jogador. Sendo que A e M também são iniciais dele. Então acho que nada planejado. O nome que ele ocultou da gente deve ser a Mauri Bastos Murai. Mauri Felipe. Isso, pronto. Pode ser que tenha algo escondido aí. Além disso, ele é jogador. Aprendeu com a sua avó aos 7 anos. E buscou aprimorar lendo livros de estratégia em japonês. Exatamente. Tu aprendeu a ler japonês para ler os livros de Mahjong? Basicamente sim, eu sabia falar um pouco porque minha avó também me ensinou, mas aí eu fui pegando com o dicionário do lado porque quem criou o jogo na verdade foram os chineses, mas então, eu ia falar essa modalidade eu achei que o jogo era chinês, mas ele é chinês mesmo. Sim, né? ele é chinês, a gente joga muito a modalidade japonesa. Então e aí você tá dizendo que os japoneses copiaram os chineses, é isso? Pegaram e aprimoraram, assim, colocaram mas alguns outros... Os chineses fazem um pouco isso também. Então, às vezes eles pegaram e colocaram outros elementos, né, pra deixar até mais interessante, porque esse jogo aqui, vocês olham, pode parecer meio complicado. Acho que todo mundo que bate o olho fica tô olhando aqui, tranquilo, né? Dá pra entender tudo. É não, então, mas esse jogo basicamente é parecido com Pif Paf, vocês já jogaram? Já. Cacheta, é a mesma coisa. Então, é a mesma coisa. Olha lá, o velhão gatito já se manifestou. Já entrega a idade, né? Não, então, mas é a mesma mecânica, só que daí os japoneses vieram, colocaram mais alguns elementos, e isso que eu acho que atrai muita gente do board game, inclusive. Deixa mais complexo, tem um pouquinho mais de estratégia, enfim, fica bem, dá um pouco mais de profundidade pro jogo. Só o buraco não... então fica a mesma coisa, né? Esse jogo aqui, cara, eu jogo desde o 7 e tô aprendendo até hoje. Você esqueceu uma pecinha virada ali. Isso. Tem muita... Se for perguntar, é um jogo que, assim, a gente tem que ter uma metodologia pra ensinar, porque só de falar coisa por coisa... Antigamente o pessoal fazia assim, vai lá jogar, aí você aprende. Esses livros estavam em japonês. Sim. Você usou o dicionário do lado e foi traduzindo pedacinho. Esses livros são a maior fonte de conhecimento da... Hoje em dia... parada? Ainda sim, né? Porque, como eu falei, quem tem o conhecimento maior, quem são os profissionais, são os japoneses, né? Tem ligas profissionais lá no Japão. Sim. A galera joga... Tem liga que dá 2 milhões de reais em prêmio. Nossa. Então, assim... Mas daí são só os tops dos tops, né? Não é qualquer profissional. Tem muito profissional lá, mas... Mesmo assim, ainda tem uma divisão muito grande de quem é muito bom. No xadrez é assim também, né? Tem isso um pouco. E em determinado ranking, se você não tiver aquele ranking, você não pode nem se inscrever no torneio. Exatamente. Você tem que já estar conhecido no meio. É só assistir o Gambito da Rainha, né? A série que eles mostram exatamente isso. Tem que subir no ranking pra poder competir no torneio. Pra poder disputar. O iniciante nem chega perto. É campeonato mundial que rola no Japão? Da parada? Lá no Japão tem campeonatos das ligas profissionais mesmo. Tem várias ligas, né? Tem algumas ligas de determinadas organizações.
Cada organização faz a sua própria liga e aí tem os níveis, como o Osmar falou, vai fazendo essa divisão. Yakuza. Não é Yakuza. Ele tem... Esse jogo é muito parecido com o poker no sentido de ter esse estigma, um pouco de... que era um jogo de apostas, mas hoje em dia a gente tá focando muito na parte boa do jogo, porque ele é um jogo muito legal. A parte de matar as pessoas... Porque assim, antigamente no poker, por exemplo, era um jogo considerado jogo de azar, jogo de aposta, jogo de... Hoje em dia tem um movimento muito grande de Mahjong pro bem-estar mesmo, né? Que é, assim, você usa pra desenvolver raciocínio lógico, a galera até de mais idade também, pra não... Tem estudos que comprovam que ele ajuda, assim, na prevenção de Alzheimer, né? Então é um jogo que estimula muito a mente, assim. Eu acho meio... É meio pequeno só falar que é um jogo de azar, um jogo de aposta, né? Então é um estigma que antigamente... qualquer jogo, se você quiser jogar apostando, ele vira um jogo de azar. Se você for pensar dessa forma. Assim, eu ia dizer que esse estigma hoje em dia já está meio derrubado. Né? Acho que sim. A gente tem aqui um monte de jogos e todos esses jogos têm diversos tipos de benefícios. Mas eu não sei se está mesmo derrubado. Já tem uma galera preconceituosa. Lógico que tem, claro. O pessoal do Japão, principalmente, que é mais tradicional, mais antigo, eles têm essa imagem, né? Falou tradicional, o povo japonês. Tá no dicionário, assim. Lá a foto deles, lá da foto tradicional. O nosso objetivo é justamente divulgar e mostrar que é um jogo, assim, que lida com várias questões, né? De raciocínio. É um jogo que ele é muito chamado de jogo das mil inteligências. Tem várias coisas que você precisa saber fazer para jogar ele bem. Então não adianta só, por exemplo, tem... Quer começar a explicar pra gente um pouquinho? Sim, o Mahjong, como eu falei, ele é parecido com o Pif Paf. Então você vai fazendo grupos de 3 pedras, por exemplo, uma sequência, 1, 2, 3. Você vai comprando e descartando sempre, na sua vez. É igual baralho. Entendi. Né? Então você vai comprando e descartando. Deu um jeito de não ficar segurando carta. É isso. Alô, velha arada que gosta dos jogos de baralho. Sim. Aqui uma opção. Então, tem muito disso, né? De achar que só o pessoal de mais idade que joga. Então. A imagem que tem do Mahjong é as senhorinhas jogando lá no clube. Não necessariamente. A gente vai fazer eventos assim de ensinar o jogo. Criança adora isso aqui, cara. Qual que é a história desse jogo? Que ano que ele surgiu? Você falou que ele surgiu na China, é isso? Surgiu na China. Você tem ideia? Ele é uma evolução dos jogos de carta mesmo da China, né? Lá em 1850, acho que é o primeiro registro que tem, mais ou menos. 1850 não é tão antigo. Não é tão antigo. O cara talhou na pedra a carta. Na verdade geralmente, era... quando vem essas coisas da cultura oriental, vem coisa de mais de 1000 anos. É que assim, as origens do Mahjong não são extremamente claras. Tem gente que fala que Confúcio jogava isso. Aí são lendas, não dá pra confirmar. A primeira comprovação que a gente tem é desde 1850. Tem a galera o pessoal dos Estados Unidos, principalmente, foi lá pro Oriente e descobriu o jogo, basicamente, né? Até começou a chamar os negócios de dragão, eles adoram, né? Americano, tudo que é oriental é dragão, então eles começaram a dar nome. A alma, o espírito, tem uns símbolos aqui que é difícil de na verdade, assim, como eu falo, você tem um jeito de explicar isso aqui, qualquer um consegue aprender. Qualquer burro, né? Como eu, por exemplo. Não, aqui, por exemplo, essa pedra aqui que tem uma bola. Qual que é o número dela? É 1. É muito simples, você vai vendo, assim, aqui tem algumas imagens diferentes, né? Que aí muita gente bate o olho. Esse aqui que tem um símbolo só, esse aí, o outro 1. Então, você fala, esse aí é complicado, mas esse aí você só vai fazer par ou trinca, então é só juntar o igual. É tranquilo de aprender, por mais que ele pareça um jogo complicado, assim, ele tem muitas informações, é como eu falo sempre. A galera do board game gosta muito de ler manual. Se você pegar o manual disso aqui pra ler... Existe o manual disso aqui pra ler? Tem as regras todas, mas vai dar 80 páginas. Então, sério? É muita coisa. Pra jogar esse jogo aqui? Sim, mas 80 páginas. Tem muito detalhezinho. Agora, quando que você vai usar esse detalhezinho? Numa situação extremamente rara. Você não vai precisar... Se você estiver jogando na quarta-feira, 13 de novembro, a regra é essa. Exatamente. Ela varia desse jeito. Então, assim, é muito... Por isso que antigamente o pessoal ensinava assim, senta aí na mesa e vai jogar que você aprende. Tem. O dado só serve pra definir de onde a gente vai comprar as pedras. É como eu falo, tem muitos rituais, assim, de... processos, tudo. Só que você não precisa saber tudo isso pra jogar. Eu aprendi a jogar outro dia Dragon Castle. Sim. Jogo de tabuleiro. Inspirado no e aí é mais simples, né? Eu achei super simples. Esse aí, na verdade, é o Mahjong de formar parzinhos, né? Esse aí é um jogo que eles inventaram com as pedras do Mahjong tradicional. Mahjong tem algum significado a palavra? Tem uma tradução? Parece que são aqueles pardais, sabe?
Os pardais. Porque quando a gente embaralha essas pedras, faz o barulho de uma revoada de pardais. É poético pra caramba, é bonito. É que antes, como você falou, eles talharam as pedras, mas era bambu e osso naquela época. Nossa. Então tinha um barulhinho mais bonitinho. Até O osso dos ainda é inimigos gostoso o derrotados em barulho, viu? batalha. Pois é. Aqui ele tá setado, ele tá Como se montado tivesse uma pra partida. 4 jogadores. Uhum. Sim, ele Cada é um jogo tem, com. É um Ele jogo sempre com em 4. Sim. Tem variações, dá pra você jogar. Sei lá, tá em casa só jogar um com a X1. esposa, com um amigo, um X1 dá pra fazer, mas perde um pouco da graça, assim. Por o jogo. quê? Porque tem muitos elementos que dependem dos 4 jogadores, entendeu? Então, Dos muitas 4. vezes pra fazer torneio, você imagina, a gente tem 15 pessoas, falta um. A gente tem que correr atrás, caçar, liga pro amigo, liga pro irmão, pro primo e pra achar a gente pra completar, né? Lógico que quando tem torneio maior, a gente já deixa reservas, até pra não ter nenhum problema nesse sentido, mas a gente faz os nossos encontros mensais, por exemplo. Aí a gente fica esperando, às vezes sempre chega 10, aí falta 2, tem que ver. Aí a gente já colocou um esquema lá, ó, se chegar atrasado, vai ficar por último na fila, e aí se não chegar gente, vocês vão ficar de fora. Depois termina, passa uma fase lá, a classificatória, eles jogam depois brincando, tranquilo também. Pescagem. É. Se a galera quiser comprar esse jogo aqui, como é que faz? Então, hoje em dia é um pouco complicado, justamente por isso que a gente está vendo algumas alternativas, está pensando até em produzir no Brasil, a gente já fez alguns protótipos, tá? Assim, a minha ideia, se me perguntar, o que eu gostaria de fazer? Eu queria fazer uma versão... Então, qual é a tua ideia? Vamos perguntar então pra Mauri, botar essa pergunta na Eu pauta. tive uma ideia, Exatamente. você faz uma pergunta pra ele. Isso. Mauri, qual é a sua ideia pra produção desse jogo? Eu queria que fosse que nem, sabe, cubo mágico que você encontra em qualquer esquina? Sim. Você vai lá na lojinha lá de R$1,99 tem. Você queria que o negócio fosse popularizado. Exatamente. Só que é um cubo mágico que é ruim de mexer. Tá. É horrível, assim. Muitas vezes Às é... vezes tem uma qualidade Só que, ruim você por fica- exemplo, eu mesmo quando eu fui falar, eu quero aprender isso, eu peguei um desse, fui lá mexendo, é horrível. Você fala, tá, não dá. Depois que você aprende, você vai lá atrás de comprar um que é Uma qualidade melhorzinho. melhor. Então aí dá pra fazer essa... Eu queria fazer algo parecido também, pra popularizar o jogo, porque essa é a principal pergunta que eu recebo. Legal, gostei do jogo, onde que eu compro? Hoje em dia é só importando. E com $1 do jeito que tá, um kit desse sai R$1.000. É porque esse aqui claramente é uma versão, uma Então, versão é uma- cara do jogo, né? Sim, Uma versão de luxo na parada. é a versão de luxo. Isso aqui é o que? Isso aqui é um palitinho de pontuação. Não, o material que O material. Isso aqui acho que é plástico mesmo. Plástico não é. Não é? É plástico isso aqui? Ué, eu não sei. Não sei, cara. Parece aquele negócio que faz as pedras de dominó. Parece os mesmo, caras que não vê que é plástico. isso aqui é resina. As pedras são em resina. Esse aqui é marfim, não é não? Isso, cara. Antigamente era. Ah lá. Eles usavam também. Marfim, e osso e bambu. Muito elefante morreu pra você jogar essa brincadeira. Aí pararam de fazer isso. Isso, porque, cara. né? Um chifre do elefante faz isso aqui tudo. Né? Só sabe otimizar o produto. Os caras não Sério. sabem. Do que a gente tava falando do... Então. Do que? Da ideia que era popularizar. Sim, então a o gente negócio. já tá vendo algumas alternativas de fazer É. protótipos aqui. A gente já fez um protótipo, a gente tá querendo fabricar no Brasil pra baratear mesmo, né? Só que a gente tá estudando ainda essas possibilidades. Uma alternativa é comprar a versão chinesa mesmo, porque a versão chinesa eles fazem em maior quantidade. Lá na China, esse jogo qualquer esquina tem mesmo. Né? Você sai na rua, tem a galera jogando igual, a galera fica jogando truco aqui. Não, então a parada seria alguma editora comprar a ideia Pode ser também. e fazer a fita, A não é gente isso? ficaria bem feliz também. E- Dá pra fazer. Eu acho que dá pra fazer várias versões também. Dá pra fazer a versão mais barata pra popularizar mesmo. Dá pra fazer uma versão mais de luxo. Eu acho que ajudaria muito o jogo a crescer no Brasil. Porque interesse tem. E jogadores tem também. A gente encontra muita pessoa que conhece. Só que... Na liberdade. Só. Não só Sem na liberdade. controle. Online, tem tutorial, tem como jogar online. Tem. É. A gente faz torneios online também, inclusive. Então dá pra qualquer um aprender e jogar. A galera que a gente conhece, assim, aparece pessoas. Eu jogo, eu já conheci e tal. Aprendeu online. Porque é muito mais acessível, né? Então, online deve ser mais de boa pra galera começar. Já tem as regras ali, o cara não vai errar. Sim, não vai precisar acha- fazer todo esse... setar todo o jogo, montar fazer... tudo, desmontar tudo, exatamente. guarda, acha parceiros pra jogar. O computador mais faz fácil. tudo pra você também. Tem até o ranking. Até né? baralhar o computador faz barulho. Sim, faz barulhinho da faz. voada Tem dos também. pardais.
E tem ranking online da galera? Sim, a gente faz o nosso próprio ranking da ABM, a gente já tem 150 pessoas mais de 150 que participaram, já jogaram. E a gente atualiza sempre, todo mês, tem torneio, e aí vai mexendo. Esses rankings servem para classificar para torneios internacionais, né? Online tem também, vai ter agora em novembro, se eu não me engano. A associação na qual você é o ilustre presidente, ela conversa com as outras associações dos outros países? Sim, a gente tem inclusive uma associação sul-americana que foi criada, que eu também sou presidente, me colocaram, eles... Eu acho que só esse cara é presidente do A Associação Mundial é presidente também. Aí não, mas me escolheram e aí eu falei, tá bom, né, vamos lá. Ele foi escolhido com o total de um voto, dele mesmo, zero oposição, unanimidade. Mas eles falaram, meio que me falaram, você é o presidente. Eu falei, tá bom. Experiência do bagulho. Não, mas tem no Chile, tem na Argentina, tem no Uruguai, então assim, esses são os principais. Agora no Brasil a gente tá pensando inclusive de fazer o torneio sul-americano, já teve 2 edições. O primeiro foi no Chile, o segundo foi na Argentina. Esse eu participei e eu ganhei nesse torneio. Deu pra mostrar um pouco. Só porque ele é presidente e fez o torneio pra ele não ganhar? Você é louco? Com ele mesmo? Joguei com ele. Não, teve bastante gente e o nível foi bem legal, assim, a galera... É legal ver essa popularização do jogo porque, como eu falei, no torneio mundial mesmo, teve 2 finalistas do Ocidente, né? Acho que foi a primeira vez. Antes era só os japoneses. É um absurdo, né? Eu tornei com mais de 150 pessoas. É o Chuck Norris do... Então, esse torneio eu participei em 2017, lá em Las Vegas. Tá. E eu joguei contra profissionais, assim, é muito legal, cara. Eles fazem Valorizam, né? Sim, valorizam e divulgam também. O jogo é um torneio mais pra promover o jogo, né? Sim, porque lá no Japão você tem torneio assim, com mais de 1000 pessoas. Assim, muita gente mesmo, do país inteiro. Para o de dominó, né? Uhum. No fundo, o objetivo de um torneio... que enquadramento aí, hein, papai? No fundo, o objetivo do torneio é promover o esporte, aquilo que está sendo disputado ali, né? Com certeza. Porque a premiação, a disputa, é até interessante pra galera do torneio que um jogador se destaque, seja uma celebridade e tal. Mas a ideia é promover uma associação. Por que o que faz uma associação de um determinado jogo? Por que ela existe? Qual que é o propósito dela? Então, a gente, né, decidiu fundar a associação muito depois desse torneio mundial. Eu falei com um profissional lá, a gente conversou em japonês, porque eu consigo falar com ele. Eles são muito solícitos também, assim. O jogo une também as pessoas, né? É uma pessoa que tava lá... já passaram pelas mesmas dificuldades. Né? Exatamente. Não, tava lá num outro patamar. Você fala assim, acho que eu nem vou chegar pra conversar. Você começa a jogar a partida com o cara, aí começa a trocar ideia. Então é um instrumento de socialização até muito legal, né? Até com o pessoal japonês que você imagina que seja mais retraído, pessoal, né, mais comedido. Você começa a trocar ideia do jogo, vai embora, né? Começou a conversar. E aí ele falou, vocês têm que fazer uma associação lá no Brasil, senão o jogo não vai crescer. Isso me pegou, eu falei, realmente, porque a gente já tinha um grupo antigamente, fazia desde 2012. A gente tem um grupo Ele já voltou definido. da viagem presidente já. Basicamente. Cara, não tem uma associação, quer fundar uma associação, mete a faixa no peito, assume responsa, amigão. Sim, não, mas tem trabalho, viu? Então, mas a associação assim, ela é pra divulgar o jogo. Pra divulgar o jogo, então a gente ensina, tem o canal no YouTube que muita gente chega por ali também. Então, mas aí a gente tem um monte de jogo aqui, ó. E não tem associação desses jogos. Sim. É porque esse jogo ele é um jogo mais tradicional, então assim, ele tem uma... Não sei se dá pra falar, mas tem uma comunidade mesmo, né? De pessoas, assim, tem... Aqui em São Paulo mesmo, tem o quê? Tem diversas associações japonesas, né? Onde a galera joga, então... Eu tô tentando fazer essa ponte entre todas essas associações, encontrar jogadores. A ideia era a gente, além de ensinar para outras pessoas, tentar reunir os que já jogam. Porque tem muita galera espalhada assim, tipo, na casa, ela joga com quem? Na casa com a família. E nem sabe que tem mais gente jogando. Exatamente. Muita gente, teve uma pessoa que eu conheci assim, ele falou, nem sabia que existia gente que jogava isso, achei que era só na minha família, tipo, um universo paralelo. Não é? Geralmente quem joga isso aqui joga mais o quê? Tem uma galera que gosta bastante de jogar xadrez, por exemplo. A galera vem do xadrez e aprende Mahjong, gosta muito. Galera do board game.
gosta bastante. Gosta, cara. né? Uhum. Esse jogo é assim, quando você pega pra aprender, você fica... Você pega gosto pelo jogo, né? A galera que aprende e joga há mais tempo, você for ver, gosta muito. Quem gosta, aprende, gosta bastante mesmo. Né? Então... Você vai dar uma explicada nele pra gente mesmo? Pra gente ter uma Eu queria, tô bem da... curioso. Sim. Então, ele é um jogo que a gente tem 3 naipes, né? Que vão com pedras do 1 até o 9. Então a gente tem... Vamos lá. Quer ver? Se Tem pegar... 3 naipes que vão com pedras de 1 até o 9. Exatamente. Os naipes são o quê? Esses aí? A gente Símbolos, tem... né? Pegar aqui pra explicar, tem esse naipe de círculos, né? Tá, Esse aqui seria o naipe de bambus. tá. E aí tem o naipe de caracteres japoneses. Isso aqui é o que muita gente acho que fica um pouco... Fica um pouco resistente. Só que o que a gente faz? Quando a gente vai ensinar, a gente dá uma colinha com os números. É do 1 até o 9. É Então, tipo tranquilo assim, de... essa aqui é o naipe de bambus também. É o Isso. mesmo, as duas são do mesmo naipe. Exatamente. Tá. E aí você vai fazendo, como eu falei, grupos de 3 pedras. Então você faz ou uma sequência ou uma Mesmo trinca. naipe. Exatamente, sempre do mesmo naipe. Cada pedra tem 4 unidades, então é muito parecido com um baralho, no sentido de ter as 4 iguais para Quadrados, você, né? para fazer uma trinca, enfim, então vai fazendo dessa forma e aí você vai comprando e descartando e vai formando a sua mão com 14 pedras. Você vê que aqui ela tá com 13, quando você comprar uma vai ficar com 14. Você vai fazer 4 grupos de 3 pedras. Tá. E mais um par também. Um par é 2 pedras exatamente iguais, 4 por exemplo. grupos de 3 pedras, dão 12, Isso. mais um par 14. Isso aqui é um par, por exemplo. Tá. Tá. Não, uma sequência seria... Ó, isso aqui é uma coisa que muita gente às vezes vê e não... Fala assim, pô, não tem número, como é que é o número dessa pedra? Ó, Você conta o número de círculos. Aqui tem 5 círculos, 6, 7. Então isso aqui é 5, 6, 7, é uma sequência. Aham. Certo? A trinca seria 3 exatamente iguais também. todos os naipes eles vão do 1 até, Do 1 até o 9. até o 9. E aí o que você falou lá no começo, o que é essa pedra aqui? Né? Essa é uma pedra especial, são as letras. O que você vai fazer? Só vai fazer pedras iguais. Aqui. Oi, Catita, tá bonitinho, tá vendo? Né? Você tá orgulhosão? Ah, tem a gente aqui que produção, isso, aqui, cara! Muito O cara bom. fez isso agora durante o episódio. Muito bom. bicho. Então, aqui a gente tem essa pedra de letra. Tá. Muita gente fala, pô, mas como é que eu vou saber isso? Cara, primeiro de tudo, pensa que você só vai juntar pedras iguais. Então você não vai juntar isso Pô. com essa outra aqui. Pô, Isso aqui sim. não dá pra fazer. Tá. Só junta as iguais, tá tudo certo. Faz par ou faz trinca. E aí vai comprando, descartando e vai montando a sua mão. Quando você tiver tudo isso pronto, você bate, você ganha. As de letra só fazem par e trinca? Não tem sequência? Só par e trinca, não tem sequência. Mas calma, deixa eu perguntar uma coisa. Qual é o jogo que é aquela montanha de peças? É o jogo que eles Dragon criaram com a... Não só o Dragon Castle. É o Mahjong Solitaire. É tipo paciência. Eles pegam essas pedras e fazem aquele... Pô, é pra como jogar Eu sozinho. conhecia como montanha de peças. Uhum, E vai sim, tirando, né? exatamente. Pô, quando eles descobriram o baralho, deve ter explodido a cabeça deles, né? Exato. Mas acho que eles lucravam. Boa, boa, eu acho boa. que eles lucravam mais vendendo esse aqui. Esse aqui deve Mais ter trabalhoso. Então, não, mas é isso. Esse aí é um jogo criado depois, assim. E é o mais popular. Infelizmente, porque pra mim esse jogo aqui é muito bom, cara. Eu sou suspeito, eu mas odeio é jogo que joga sozinho. cara. muito Até bom. De 2 eu já não gosto. Isso aqui você ensina lá nos eventos, a gente vai, né, pra ensinar. Os amigos começam a se zoar, parece um baralho mesmo, truco. O pessoal começa a se divertir, isso é pô, muito legal, a sabe? graça do board game é a interação. Exatamente. Com os brothers na mesa. Exatamente. Falar do cavanhaque roxo, Sabe cara. por que você não consegue fazer nada sozinho? Porque eu me odeio. Você não se Não aguenta. se suporta. Eu sei. E eu tenho esse sentimento também. Eu vou procurar um psicólogo, eu prometo pra você, mano. Você também tem esse sentimento de nova Você não garganta. fica confortável com você mesmo. Tá A bom, sua então. companhia te incomoda. Então é isso, vai. E são Muito 4 legal. jogadores, é um jogo que tem muito desse lado psicológico de. Assim. Tá. São. É isso que eu ia perguntar. Aham. Aqui tá a mão de cada um, ou um cara Sim, compra sim. carta. Vai comprar ali de do onde? muro. Desse muro Daqui, aqui. de onde ele quiser, Mas tem só- ordem. Não, é na ordem. Sempre daqui pra lá. Uhum, no sentido horário. Tá, aquilo ali mas deve ser um marcador de alguma coisa Sim. no final de jogo, Comprei. alguma coisa assim. Aí eu não boto nada na mesa. Você descarta uma. Primeiro compra, depois descarta. Exatamente, igual o Esse baralho. aqui é o Tá. quê? Esse aí é o 1, de bambu. Ah, é o de bambu? É? Uhum. Não quero. O de É bambu. bom, Isso, você Um coloca de aqui na bambu. sua frente. Exatamente isso. Então, eu tô com as pecinhas na minha mão e eu quero baixar ou uma dupla, uma trinca, ou uma sequência. Você não baixa. Então,
Você junta aqui mesmo. Dá pra fazer, dá pra baixar. Não Isso é uma baixa, pergunta. né? Dá pra baixar. Dá pra baixar. Tem uma. Dá pra baixar, é bom isso baixar, aí, não é bom Na baixar, página tem que baixar. 66. Até a 89, Isso é uma você pergunta baixa. que a galera do board game faz muito. Exatamente. Ah, eu posso pegar a pedra do outro? Pode, só que você precisa aprender outras coisas antes, entendeu? Tá. Porque não é simplesmente você baixar. Você No pode. inverno de 1972. Não, é porque, por exemplo, você pode. Quando você quer completar uma sequência, vamos supor aqui o 5, 6, 7 que eu mostrei. Se ele jogar o 5, você pode. Se ele descartar. Você pode pegar pra completar aqui, e aí você vai mostrar aqui no cantinho. Tá. Dá pra fazer isso. E Só fica que aí. fica aqui pra todo mundo ver. Só que pra você fazer isso, você precisa saber outras coisas. Por isso que eu nem ensino quando eu vou dar as aulas. E pra iniciante, eu falo assim, faz desse jeito, faz com só as pedras da sua mão que você vai poder bater sempre. Você tá Que senão- subestimando a minha inteligência. Não é subestimando a inteligência. É porque esse é um jogo que tem que aprender por etapas mesmo. Se você pegar, quiser aprender num dia, tudo é um pouco complicado. Você fica meio que... tem muita informação. E nem todas essas informações você vai usar na partida. Então, aprende o básico e aí você vai incorporando. É como a gente faz lá no canal do YouTube. Quem quiser ver, inclusive, é youtube.com/MahjongBrasil. É isso. E aí lá a gente ensina... Mahjong. Isso, Mahjong com claro. M-A-H. Quantas ONG. horas de aula eu preciso pra poder começar uma partida? Então, cara, não. Com a aula, a aula de iniciação que a gente Não, faz, uma partida completa. a partida completa, Completa. talvez umas 3 horinhas. 3 né? horas de Não, aula. Não, pera. Cara, isso é muito aula. caro. Você tá... Aula, não é aula. É explicação em 3 horas, explicação de regra. Então, mas sabe Não, o que é? agora, se eu chegar pra você e falar assim, vamos jogar aqui, vamos jogar uma partida completa. Uhum. A gente não sabe nada do jogo. Sim. Você vai falar por quanto tempo? Não, então, o que a gente faz lá no evento, eu ensino de uma forma que a pessoa consiga jogar a partida normal, Certo. No Com todas as baby- regras. No chamado com Baby todas Mode. as regras. Ele vai aprender, ele Não, vai com saber. todas as regras. Eu quero jogar o jogo completo. Com todas as regras, é que tem regra, por exemplo, tem regra que acontece uma vez a cada, como eu falei, é raríssimo, Ah, que só é muito específico. tipo, um desempate Eu de não um- acho- Eu não acho que precisa ensinar isso tudo Entendi. pra pessoa Entendi. chegar e jogar. Ah. O jeito que a gente ensina faz o básico, a gente mostra como a pessoa faz a mão, ela vai já conseguir jogar de uma forma competitiva até. Ok. Eu tenho uma pessoa que aprendeu lá no canal, em um mês ela jogou o torneio e ganhou. Olha só. Sem saber as regras. Conheço o cara ingênuo que supérfluas, também, né? Fora da Sei. curva. Não, mas não é nem gênio, é porque a gente ensina de uma forma que a pessoa consiga ganhar. Ela consegue jogar e ganhar. Acho que isso é importante, porque se eu ensino, por exemplo, a abrir a mão, você vai, isso aqui é abrir a mão, a gente chama. Você pegou a pedra da pessoa e expôs. Porque não é descartar, porque descartar é de carta, né? Já começa aí, né? Não, mas a gente usa. verdade. Mas a gente usa Sabe descartar. sabe de onde surgiu a palavra despencar? De penca de banana. Só daí. Hã? Só daí. Porque a única coisa que sai de uma penca é a banana. É, porque não sai de outro lugar. É. Qualquer outro uso não é literal. Uhum. Que louco. Impressionante, né? Assim como descartar. Você não pode descartar um celular. Assim como embarcar, né? Celular é descartável porque não é carta, assim como embarcar. Embarcar é só embarca. É só embarcar. Caramba, cara. Que momento. Prossiga. cultura inútil. Momento cultural. Agora o cara tem que lembrar. Isso A é o maior epifania. desafio desse programa, é lembrar onde você tava. Não, imagina, eu lembro, tava aqui, ó, na questão da mão aberta. Se eu ensino isso pra um jogador e ele faz, ele não vai saber o que ele precisa pra bater. Entendeu? O que ele precisa pra bater? Ele precisa ter uma mão válida. Isso aqui não necessariamente vai ser uma mão válida. Então ele vai saber jogar, ele vai saber as regras, mas não vai saber ganhar. Isso que eu acho que é a diferença. Bater Isso aqui é um jogo o mais famoso prático. Não ter mais Ganhar. nenhuma carta ganhar. nenhuma peça na mão. E Exatamente. dá Esse pra tudo- bater virando tudo ao mesmo tempo? Isso, você bate e normalmente você faz isso. Ah, Quando é? ela estiver pronta. Nesse caso ela não Porque tá. você virar antes deve ser porque você tá avisando Você tá pros caras dando o que informação, você tem. exatamente. E pra que eu faria isso? Então, isso aqui é pra ganhar velocidade, por exemplo. Isso aqui você tá expondo só, você não vai expor a sua mão, né? Isso aqui nunca. Você vai mostrar só porque é a contrapartida. De você. Não. Brum, bum, bum, bum. Então, não. Mas você vai ganhar velocidade aqui, porque você tá completando com uma pedra que você tá vendo qual que é. Você precisa dela, você pega. Só que a contrapartida é mostrar pra todo mundo que você tem isso aqui. Então o jogador mais avançado vai olhar e já vai saber mais ou menos pra onde sua mão tá indo. Existe leitura, existe estratégia, isso aqui vai num nível assim muito... Aí quando eu abaixo isso visual. aqui, eu desbloqueio o poder de fazer o quê? É porque Você só completou o grupo. Você só Ele abaixou. precisou disso pra poder pegar a carta da mesa, né? Isso. Você tem que completar um grupo sempre, quando vai pegar, e aí você mostra.
É, Se basicamente tem uma no isso. descarte que eu precise, Precise. ela tem que vir automaticamente já abaixada, ela não pode vir pra... Sim, pra não memória. pode, você não pode pegar ali e colocar que a pessoa não vai ver. Você tem que mostrar pra todo mundo o que você tá fazendo com essa pedra. Essa é a... Só que isso aqui é como eu falei. Eu ensino a fazer a mão toda com as pedras que você compra e aí você consegue bater sempre. Tá. Isso é o que dá a diferença pra... Essa aí é uma só... pedra com defeito ali? Não, uns Swarovskizinho que tem. Né? Ah, Dá pra mostrar? não, mas não tem função nenhuma no Brilhinho. jogo. Não, é só Só... decorativo. Mas por que ela existe? Esse aí pra decoração e tem uma regra específica em alguns lugares que... Mahjong ainda tem... Não bastasse ter as regras, ele... Tem as versões... Pode mostrar. Acho que dá pra ver, tem uns aqui. Tem um diamantezinho varado. Isso. Ah, tem mais ali? Mas isso aqui é um naipe? Sim, essa aí é uma pedra de letra, apesar de ser uma pedra sem nada. Por isso que eu perguntei se você É uma falou que letra. era só decoração de coisa. Não, isso Ah, usa não, no não. jogo. Usa no jogo, é uma pedra. É do naipe das letras, isso. Caraca. É uma letra branca, que não tem nada escrito. Uma letra vazia. Ah, tipo. cara, tá de gozação comigo. Isso aí Não, tem que ser que tá inventando regra. Deixa Ele eu... tá- É, cara, isso aqui nem é um jogo. Não, mas Ele- a gente, quando a gente se reunia antes, a gente tinha uma mesa só. Lá no Centro Cultural São Paulo. Então você calcula, a pessoa passava assim, achava que a gente tava invocando alguma coisa lá, porque Ah, normal. parava. Sim, Só que isso aqui é um jogo que chama muita atenção, cara. Eu não sei o que vocês acharam, mas é um jogo bem bonito, assim. Deu muito e conflito de regra, não? Isso aqui é assim, não é assim, não. Isso é Tem tal lugar coisa, que, os tem caras lugar falam. que é. Porque vem da... Do... É, porque vem passando de família em família, né? Às Exatamente. vezes uma família joga É de outra, igual, família é igual joga de truco, tem truco que varia, mineiro, sei lá. Na rua tem Exatamente. uma regra. Exatamente o Vai isso. passar um cara por lá e falar, cadê as ovelhas? Cadê as ovelhas? Pô, o cara vem com as Não, miniaturas pô, de ovelhas. Os aqui, ó. grãozinhos de feijão e milho, vocês não... Exatamente. Vocês não alimentam os trabalhadores não fazem nada? Que história é essa? Como é que você joga? Você tá maluco? Exatamente isso. Cada casa, né? Você fala a regra da casa, porque cada lugar tem as suas regras. Lá no Japão, mais ainda, porque é muito... varia demais, né? Vem dessa origem lá da China, porque tinha vários lugares também, várias regiões. E aí não deu pra unificar tudo. Agora, com o torneio mundial, tem um norte, assim, pra gente falar, pô, a gente inclusive aí adota começa a ter... as regras do mundial pra ter essa padronização, entendeu? Pra poder ganhar o Mundial um dia, né? Que você é presidente. você Exatamente. Então, não, a gente mandou, inclusive, não, do Mundial, não, do Sul-Americano, por enquanto. A presidente do Mundial, ela é muito gente boa, inclusive, é uma mulher, é muito legal. E, assim, ela falou lá com todas essas organizações de profissionais e eles entraram meio que num consenso, porque até entre as ligas profissionais tem diferença de regra. Então, eles pegaram uma regra que seja mais Uniforme, um meio termo, padrão, exatamente. E Deve aí ter uma parada padronizou. de contagem de peça, não tem? Igual tem que contar carta, tal, Igual- no dominó exatamente. também conta. Fala, já saiu tantas dessas, então tem Exatamente. vou pra cá que tem mais possibilidade. Sim, tem muita estratégia nesse jogo e é uma das coisas que eu bato muito nessa tecla, porque a galera bate assim, olha e fala, pá, é jogo de sorte. Tá, mas Teria uma Não, sorte. pô. se você tem, por exemplo, isso aqui, ó, essa sequência, 6 e 7, você completa com 5 e com 8. Isso aqui te dá 2 chances, né? Se você tem uma sequência assim, com 5 e 7, você completa só no meio. Você tem metade das chances. Sim, claro. Então é muito questão da probabilidade. E aí você vai, como você falou, contar peças, você vai Observar o jogo do outro. observar o jogo do... Perfeito. Tem blefe nesse jogo? Tem blefe também. Como é que blefe? Ah, tem Você pode mostrar que você tá memória, fazendo né? tudo do mesmo naipe e tá esperando uma pedra do outro naipe, por exemplo. Você dá a entender que é uma coisa e aí no final você faz outra. Você fica bravo que o cara tá baixando determinado naipe. Pô, você tá me fechando, na verdade não Exatamente. tá, porque você quer que ele baixe. Aí já é aqui, falinhas, só né? o outro. Aí já é falinhas também. Quando vai jogar... Falinhas? É igual poker, não tem o pessoal que fica Pra mim, jogando blefe, coisa. não é blefe Só que também? em torneio oficial não pode, você tem que jogar quieto mesmo, Ah, ué, justamente é pra sério? não. Sério? Isso é regra Sim. da Mundial. a Isso saca eu acho amarela? absurdo. Isso eu sou contra. Não, eu também Não, assim, contra. no- Inclusive, Não, nos nossos. Ele como presidente. Porque um dia falaram isso pra ele e ele falou Nos nossos torneios, a gente assim. Não, cara, na se for medida pra ficar do. quieto, eu jogo online, Não, pô. na medida do aceitável. Não ficar falando da mão, porque aí você tá dando informação e Tá, mas, vai ué, afetar, mas como entendeu? Pode ser blefe, eu posso estar mentindo. Por exemplo, Posso estar então. mentindo, é. Sim, mas aí não, aí vai começar a ficar nessa. Não é. Vamos pensar assim, a etiqueta do jogo não é legal fazer, entendeu?
É um jogo que não pode blefar. Sim. Quando você tá jogando com os amigos no Jogo do Bushido. Eu acho que o Sim, mind aí, game, eu acho que o mind game é parte do faz jogo. parte do Isso Não, eu então, sou a favor, aí verdade. o negócio é você fazer o mind game aqui, no jogo mesmo, nos descartes. Você dá a entender uma coisa e faz a outra com as suas ações no jogo. Não falando, né? Não falando. Isso em torneio, eu tô falando, por exemplo, no Mundial. Se você for no Mundial, você não vai ficar. Você sabe Os caras que não deixam entender. Não, mas no poker. No poker tem. No poker, os caras baniram, diminuíram nos Diminuíram, torneios. né? Antes era puta resenha. Sim, É igual truco. Agora você vai jogar Mas nas sabe casas que de poker, você tá atrapalhando aí, meu. Eu acho que tem gente que se incomoda mesmo, atrapalha Tem. o estilo de jogo do cara. Mas eu acho que incomodar psicologicamente também é uma forma de jogar. Lógico, Sim. pô. Tipo no futebol, É, o eu Neymar falo. levando o amarelo que deu uma lambreta no cara. Com a bola rolando. Uhum. Com a bola parada, eu acho escroto. Sim. Só tá Aí eu atrasando a acho mó partida. legal. Também. Bola parada, cara, Não, se eu bola fosse parada juiz... não faz Não, parte sabe do o que eu fico jogo. puto quando eu tô jogando futebol? O cara tá... sofre uma falta. Aí o cara do outro time, sem ser o que tem a bola, A bola. vai andando com a bola. Aí rola. E depois joga. Foda. E depois joga assim. Cara, se eu fosse juiz, amarelo, ó, não toque na bola. Não, isso é escroto. Apito não é a bola, sua bola, não toca nela. Cara, eu ia acabar. Agora, durante o jogo, dá uma lambreta, dá um avião, cara, tem que fazer, cara. Então, mas é a mesma situação. Aqui no jogo, nas pedras, você pode fazer. Na falhinha seria mais ou menos pegar a bola e sair andando. Você Não, mas pegar não tá rolando o jogo quando pegar a bola. Mas, por exemplo, Sim. na hora que o cara vai bater o pênalti, ficar no ouvido dele, ei, vai errado, não sei o quê. Não, os caras que ficam no ouvido do Lógico. juiz, falam assim, de novo, não, você tá metendo uma letrinha no juiz pra na próxima ele te dar uma... Faz parte essa resenha. Ou você tá falando, eu lembrei do goleiro Cássio do Corinthians, por exemplo. Quem ficar pedindo a bola, bate aqui, Não, bate cara, isso, não. O Corinthians tá ganhando, ele pula, ele dá. Não, o Corinthians tá perdendo, ele pula, dá cambalhota, vai, se joga, bicho é um monstro. O Corinthians faz 1x0, ele pula pro lado e machuca o homem. Atendimento. O cara chegou perto dele, ele respirou muito forte perto de mim. Nossa, é só o Corinthians ganhar, ele pede atendimento médico a cada 3 minutos. Isso eu acho Ele se escroto. machuca 1000 vezes. Isso pra mim isso É não vale. catimba, É catimba. claramente simulação, mentira. Pra você mim, tá vendo? eu como juiz falo assim, ó, não aguenta, sai, não aguenta? Não aguenta, sai. Essa é a frase. Então, mas é. Os mais juízes ia ser O Osmar vira pro treinador dos caras e fala, troca o goleiro. Troca o goleiro. Não aguenta. Não vai, não. O goleiro não, agora eu já melhorei, não melhora não, pode ser. Tu viu aqueles vídeos Eu do sou cara... médico. Tu já viu aqueles vídeos do cara com o joelho ferrado assim? Aí a bola chega perto dele, ele se levanta e sai correndo com a bola? Lógico. cara. Mas em torneios de Mahjong tem os juízes também e eles ficam, assim, quando tem esse tipo de coisa, tem Comportamento, catimba. Pô, lógico que Assim, tem cara, uma faz galera parte. que faz, que Como não... é que a time demora pra jogar? É porque tem torneio que é por tempo. Aí o cara fica assim, eu tô pensando aqui, só. Pera só um pouquinho, deixa eu. Não tem sei, o- não tô entendendo. O cara tá ganhando, começa a fazer isso, o juiz chega e fala, pô, você tá obstruindo o jogo. Não tem um Vai técnico. Mas tomar não uma tem um penalidade. tempo, o cara tem um tempo de Não, jogada de não cada um? tem. Não tem? É livre. Porra, se eu conhecesse o presidente, Comprar 4 e deixar. se eu soubesse quem é o presidente, eu daria essa sugestão. Esse, ó, já vou fazer uma crítica pro jogo. Esse é o maior problema desse jogo. Ele vem com a filosofia dos japoneses. Os caras não estão nessa malícia. O problema, eu vou te dizer, o problema é que o japonês nunca jogou Libertadores. É isso. Exatamente. Não, mas O japonês não tem a manha da Libertadores. no servidor online tem o tempo. Tem do Mundial, né? Online tem o tempo. Teve um jogo que o Japão perdeu, não foi? Vocês lembram disso? Os caras Ai, vou esquecer. limparam- Cara, o Japão fez 2x0, era acima da Bélgica, eu acho. Um time incrível. E aí continuaram indo pra cima. não 2 a 0. Não tinha malícia da. Não tinha malícia de segurar prender o o jogo. jogo, E aí virou 3x2, porque a Bélgica era muito melhor. Eu não sei se era a Bélgica, eu posso estar falando de besteira. O né? cara do Japão leva uma puta pancada, cai no chão, levanta e fala: Não, jogaram Você não jogo, fica no chão. Jogaram certinho, perderam. E eu acho que era a Bélgica que ele no São Brasil. muito Depois bonitinhos, a gente pesquisa depois. Depois a torcida saiu do estádio e levou Eu lixo, assisti os caras são de muita Puto, educação, eu assisti não com serão raiva. evoluídos. Sim. Porque eles estavam jogando muito bem, fizeram 2x0. Se E eliminar na hora de a segurar o Bélgica, jogo, não ajudava seguraram, muito. continuaram indo pra cima do mesmo jeito. Eu acho que isso aí tudo gira em torno da adaptação que o jogo tá sofrendo, Não, se até pro tivesse sido criado público ocidental. No né? Brasil, se eu tô ganhando, passa o cachorro caramelo Tá Exatamente. ligado? Libertadores tem o Passa o cachorro. caramelo na Cachorro barriguda. que invade o campo todo jogo. Então por isso que tem os juízes, né? Pra controlar isso aí também, porque tem. Pode, né? A gente ouve assim. Então, mas Essa lá na palavra nem Europa. tem japonês, né? Catiba não existe, não. Aí você me quebra, aí Se você me bobear, quebra. porque tem umas palavras em japonês que são do português, né? Tem. Tem, que Tem são que algumas, teve sim.
colonizador português chegou até lá e algumas palavras ficaram. Sim. Então algumas comidas, algumas coisas assim, eu sei que a palavra é portuguesa, eles português, falam com tem. sotaque japonês. Essa é a próxima. Catimba. legal. Cadê o pau Catimba Brasil? é muito japonês. É muito. Bélgica, não foi? É isso, cara. Que depois a Pode. Bélgica vai e elimina o Brasil. Brasil. Aí, ganhou o japonês. Pô, que isso, era E eu pra ter sabia sido que ia nós. contra o Japão porque já era no mata-mata já. Eu sabia que ia ser o próximo e ia pegar o Brasil. E a gente deixou de pegar o Japão e pegou a Bélgica e perdeu. Japão nunca te perdoaria por Que isso. raiva, cara. Quando eu lembro do Japão. Mas aí também entra num outro lado, entra num outro lado, se a gente for pensar, esse tipo todo de provocação, de coisinha que pode ter, você tem que ter um mental pra aguentar também, né? Tem, então. Você tem que- É por isso que eu falo eu acho que- treinar é parte do jogo também. Sim, tem isso Mas também, mas psicológico. nesse jogo principalmente, cara, por que você tem que ter essa força mental? Porque são 4. Isso que eu ia falar. São 4 São jogando. 4, Só um vocês- ganha. Então, E ganha na hora, né? Ele ganha Tem na hora, segundo. assim, ele vai acumulando pontos. Tem várias rodadas. Isso aqui, por exemplo, seria uma rodada. Terminou, embaralha tudo, vai pra outra. tá. Joga umas 8 rodadas. Quem não, faz umas. Não, eu quero exatamente quantas rodadas Depende, são no jogo, porque né? pode ser. São Tá. 8, pelo menos. Tá. Se você. Porque tem rodada extra. Tá. Às vezes, se você ganha e você tá numa determinada posição, você continua naquela posição e o jogo vai pra mais uma rodada. Por isso é meio que, assim, é como se fosse tênis, vai, Tie vôlei, break que lá. não tem hora pra acabar. Você Ah, joga, mas em geral dura mais ou break menos 1h30 uma partida. A gente coloca o limite de tempo normalmente 1h30, 1h20. Essa rodada é quanto tempo? Uma rodada só? É, só uma rodada. Uma só rodada- A primeira batida. Pode ser 5 minutos, pode ser nem Depende isso. do cachorro Se que for tá online na é mais rápido, porque aí, tipo, em 1 minuto termina a rodada às vezes. Até menos. Eu vou aprender, Então, olha, se- eu vou aprender esse jogo. Eu vou ensinar, Vamos se você fazer um quiser, pô, a combinado. gente tá aí. Vou convidado. Vamos jogar Porque um agora online. no programa não dá tempo de tu ensinar tudo Sim, e jogar a partida. exato. Mas a gente vai aprender esse jogo. Ele vai voltar Boa. em 6 meses. Vamos 6 ver, meses. ou até um pouco menos. Desafiar ele. E a gente joga a partida. Tem que ter 4 pessoas, né? Pode. Dá pra fazer com 3, mas com 4 é melhor, assim. Você vai. Te arruma uma quarta Por, pessoa. por causa Sim. da quantidade de peças pra Sim, pra sim. encaixar o jogo. Pra encaixar o jogo e até pra, por exemplo, você poder pegar a pedra do jogador da esquerda, E que é pra opção, fazer né? a sequência. Quando tem 3, fica meio desfalcado ali. Você só pode pegar a pedra do cara da esquerda? Pra fazer a sequência. Pra fazer trinca, Ah, você porque pode o outro pegar de motivo eu qualquer. pegaria uma- Ah, pra fazer a trinca. Trinca. Pra fazer a trinca. Por exemplo, Tá. quando A você trinca tem eu pego duas de qualquer 10, um, pode pegar de A qualquer sequência é só do cara da esquerda? Isso. Tem umas regras muito loucas, né? É, eu acho isso uma regra desnecessária. Não, mas Eu é acho porque. que- Mas tem um motivo. Tudo nesse jogo tem um motivo. Porque a sequência Tem é muito uma mais parada- fácil de fazer. Se você ficar Ah, pegando tá. de qualquer pessoa aí. Tem uma parada filosófica nessa coisa. Ah, a sequência representa os guerreiros que saíram da montanha ao norte. abstrato esse jogo, Antes né? tinha um pouco mais. Hoje perdeu? tinha assim, por exemplo, que nem tem muita gente que chama essas pedras de letras aqui pedra de honra. Porque tinha assim general, não sei, um monte de títulos, né? Mas hoje em dia é só uma letra. Isso aqui na verdade é um vento, né? Tem os ventos e aí tem os elementos. Então, elas são Tem- letras tem de verdade uma- mesmo. Cada uma tem o seu Sim, tradução. isso aqui é um leste, por exemplo. Em japonês, é leste. É a direção, né? O vento. Então é por aí. Tem todo um significado, sim. Não sei se tão filosófico assim. Mas é um jogo bem harmonioso, bem bonito, assim, bem estético, né? Dá pra, por exemplo, a gente tá falando da resenha do cara, catimbeiro, nananã. Nós estamos em 4. Sim. Só um ganha. Se o cara começou a forgar muito, os outros 3 mirar pra dar nele ou começar a fechar o cara. Sim, dá pra- tem toda essa falar estratégia, isso. exatamente. Até, se você for falar um pouco mais, quando você tá ganhando, você pode ajudar o outro pra ele acabar com a rodada logo e você não perde ponto, entendeu? Ele ganha os pontinhos dele lá. E aí Porque você não quer meio o que cara paga. mais segundo ganhar, né? Por exemplo, você paga 1.000 pro cara, uma mão que é muito pouquinha. A gente começa com 30 mil, pra você ter uma ideia. 30 mil pontos. Você Tem dá 1.000. pontos ainda? Tem os pontos aqui, a pontuação. E eu ia tudo. perguntar isso, o que são esses tabletes aqui? Eu achei que São isso aqui os era rachinho pontos. pra quando vier as crianças. Chegasse no Ah, Tá. isso aqui é o ponto que todo mundo começa. Se eu virar Sim. pro Osmar e falar, toma filho, me ajuda aqui, eu tô dando dinheiro pra ele. Exatamente. Mas Pode fazer isso? Não assim, escancarado, mas por exemplo, Isso é um absurdo. quando é um jogador que já tem uma leitura do jogo, ele sabe qual pedra que o outro precisa, ele dá a pedra. Tá? Faz, tal. É melhor Aí ele o cara. bater do que o cara que tá lá Exato, na frente, você né? dá as pedras pro outro pra não deixar o seu rival direto ganhar, por exemplo. É porque Então quando tem você esse nível de Quando você estratégia. dá a peça pra um cara, ele tem que liberar uma, né? Às vezes Sim. pode ser que seja uma que você precisa, já que ele não faz Pode aquele ser jogo. também, mas às vezes você tá ajudando a pessoa a fazer a mão mesmo dela. Entendi. Então tem muitas coisinhas pra Vamos jogar em aprender. dupla? Em dupla, não. Não dá, né? Não, Não é um dá. jogo individual Bem sempre. individual. Isso aqui, eu sempre falo que é um pif-paf, é a mesma coisa que o pif, cacheta, só que é tunado. Tem essa
esse um pouquinho a mais de estratégia que eu acho que é o que dá, pra falar um termo de board game, acho, só me corrijam se eu estiver errado, mas Jogabilidade, não é isso? infinita, cara. Lógico. Infinita. Com certeza. Mas eu não entendi. Eu não dou, então. Isso aqui representa o ponto que eu começo o jogo com ele. Sim. E eu vou te. Quando você dá a pedra pra outra pessoa ganhar, você paga pra ela. É você que perde os pontos sozinho, entendeu? É isso. Cara, eu não Você perdeu entendi os como é. pontos. Eu- Se a pessoa completou... Tu já fez quantos meses de curso? tu tá em quanto livro já? Vamos supor que a pessoa... O Osmar ali, ele ganhou com a pedra que você jogou aqui. Ele falou, eu bati, ganhei. Você que vai pagar pra ele tudo. Como que é isso na prática do jogo? Paga como? Você vai dar esses pontinhos aqui, vão pra ele. Os Quanto seus vale pontos cada vão pra desses ele. pontinhos aqui? Esse aqui vale 10 mil, o vermelhinho. Esse outro vale 5. Esse aqui vale 1000. Esse aqui vale 100 e esse aqui vale 500. É isso. E aí juntando tudo dá 30 mil. E aí Fazer dá a conta, pontos né? para o cara, é eu pegar minhas fichinhas e dar Exato. pra ele Você mesmo. perdeu o ponto, ele ganhou. É isso. Quando ele compra do muro, aí todo mundo divide pra pagar. Entendeu? E quanto é que o cara ganha quando ele ganha? Depende da mão. Aí depende da da... mão. Por exemplo, Aqui, ó, pontuei aqui, bacana, então Exato. vocês me devem tanto. Exato. Como eu peguei É de isso aí. você paga Você sozinho. que paga tudo, Como eu exatamente. peguei do meio, vocês dividem a dívida pra mim. Exatamente. Legal, Ah, isso é bacana. entendi, E aí, por entendeu? exemplo, Esse que ele vamos entendeu, seu supor babaca. que você faz uma mão toda de um naipe só. Isso é uma coisa que você deve imaginar que é difícil. Aham. Tem pouca pedra. Vai valer pra caramba. Tem mãos assim que é tipo... Você quebra o jogo, você Então essa ganha... tabela ainda você tem que saber, né? Tem que saber Ou também. joga com a tabelinha do lado aqui, assim, Uhum, né? sim. Então eu só mexo com o dinheiro no final da Só. da Ali rodada, embaixo. só durante a Isso. rodada isso Durante a rodada tem uma situação específica que é como se fosse o... Se for quarta-feira, você olha o dólar. Se o dólar for maior do que 2 vezes o preço de ien, E você foi presidente. e você for Não é tão difícil. Sabe Uno? Já jogou Uno? já. Todo mundo já jogou. Quando falta uma pra você bater, você pode pegar esse palitinho e aí você fala Rich. Esse jogo é conhecido como Rich Mahjong. Rich é você mostrar pra todo mundo. Você fala aqui, ó. Tá faltando uma pra eu bater. E aí você coloca a pedrinha aqui deitada. Em vez de colocar de pé, coloca deitada. E aí é um elementozinho de Por quê? pressão. É deitada. Não, é Rich. Ah, Rich de Reach. É do inglês, né? De inglês, né? Percebi. Aí Então, você bota é- do lado pra saberem que faltava uma pra você? Uhum. E se Você você- tá. Isso aí é um. Por exemplo, você pode usar pra blefe. Você tá com a mão Mas lixo eu lá posso e você mentir? faz um Rich. Não, Ah, mentir você pode. Só que se no final da rodada terminar em empate, você vai ter que mostrar. e aí? Se tiver tudo errado, aí você que tem que pagar penalidade, porque tá errado. Mas só se você bater errado, né? Não, se, por exemplo, você falou de mentir, a sua mão não vai ter nada lá, tá tudo Aham. zoado, tudo, né? Se chegar no final, pessoal, você vai ter que mostrar pra todo mundo que Mas, você mas fez. entre a blefada e eu mostrar, teve umas rodadas. Não, se alguém bater antes, não pega nada. Agora, se chegar no final, você vai ter que ser obrigado a mostrar sua mão, então tem esse risco. Não vale a pena fazer, em geral, não é uma coisa... É uma estratégia, por exemplo, mas é meio arriscado. Vou ganhar assim quando E for nesse tipo de jogo, não. o cara ele não é obrigado a fazer isso, a avisar, igual no Uno, eu sou Então, obrigado. quando eu ensino, eu falo pra fazer, porque aí a sua mão fica válida automaticamente. Você não precisa saber o resto do jogo. E se o cara esqueceu de avisar? Aí ele vai ter que ter uma mão válida, outro tipo de mão válida. Tem uma lista assim com as mãos, com as combinações que dão pontos. Ele tem que ter uma delas, pelo menos. O Rich é uma delas, é o mais fácil. Assim, falta uma pra você bater? Falta. Então coloca lá. Se alguém jogar a pedra que você precisa, você ganha. É isso. Eu vou me inscrever no workshop e vou aprender. Sim, Então, tem um canal no YouTube, pô. Não, lá. Lá vai no seu tempo. Deve ter aplicativo no celular que tem tutorialzinho, né? Tem também. É um aplicativo. Agora tá Canal da popularizando muito com um aplicativo que tem coisa de anime, o pessoal que gosta. Tem anime de Mahjong, não sei se vocês curtem anime. Tem dois que são muito bons, que é Saki e Akagi. E tem muita gente que vem até vem Por conta do anime. jogar por causa do anime. Aprendeu lá, viu, achou bonito, achou legal. E aí, assim, tem uns que parece Dragon Ball, assim, do Mahjong. Tem uns Mas poderzinhos, um monte de coisa. Tu faz ideia quantas vezes você já jogou esse jogo? Quantas vezes? Se tu tivesse que chutar um número aí. Não precisa nem chutar, porque lá no online tem o registro lá, tem mais de 10 mil partidas. Se a gente for... Online. Mas no Online. dia, uma tarde inteira jogando, você joga quanto? Umas 4? Lá no torneio a gente faz do meio-dia às 8. A gente joga umas 4 partidas, por aí. Online vai jogar 8, muito mais. Então, a curva de aprendizado dele é muito grande. Se a gente fosse aprendesse agora e fosse jogar com você, a gente ia levar uma surra, com certeza. Depende, porque tem aleatoriedade. Não vou falar que é um jogo que não tem aleatoriedade. Tem. Só que eu tenho mais repertório, talvez, pra... Por exemplo, se eu vejo que você tá fazendo uma coisa, eu consigo matar aquela sua jogada, eu consigo
ter mais possibilidades. Agora, se a mão não vem nada de nada, E começa a vir só carta ruim, só pode acontecer. Você joga outros board games? Cara, eu gosto de jogos em geral, mas meio que toma meu tempo, né? Tudo. É a presidência, né, cara? A vida de presidente, né? Não, porque eu também tento me aprimorar, lógico, ver as coisas todas pra poder passar. A ideia é passar, ensinar o jogo pra todo mundo, além de quem já joga, ensinar pra pessoas novas, legal, pra divulgar. E quem já joga, mostrar esse lado mais estratégico do jogo, porque tem muita gente que, assim, começa a perder, para de jogar, fala que é sorte. Aí é o que pega pra mim, eu falo, cara, pô, você tá errando, assume que você tá errando, que é mais fácil, do que falar que é jogo de sorte, então não quero mais e não sei o quê. Você falou da curva de aprendizado. Cara, tem jogadores que em 2, 3 meses já ficam... Eu tenho um aluno que em 2, 3 meses ele subiu... Tem o sistema de níveis lá no servidor online. E assim, ele tava no 2º Dan quando ele começou as aulas e subiu pro 5º Dan em 2 meses. 5º Dan é um nível bem alto, assim. Então é isso. Então dá pra fazer sim, cara. Tem que chegar no 5º Dan, então. O 5º Dan. Não, tem as salas lá, porque você vai ver que o nível vai mudando muito de acordo com as salas. Uma galera que já joga bem, assim. Online é sempre 4 pessoas, né? Sempre 4 pessoas. Tem a versão com 3 também, mas o popularzão lá que tava jogando 4. com 4, sim. O bom de jogar jogo japonês, jogo popular no Japão e na China, é que você vai dar o play e vai ter já mesmo pra você jogar. Né? É bem assim mesmo. É assim mesmo. Vai jogar Pô, tem uns jogos que eu jogo online que eu ficava horas pra aparecer um carinha pra jogar. O jogo popular de um país inteiro, né, cara? Sim. Acho que, tem bastante gente, viu? Não lembro quantos essa exatamente. Classificação 5º Dan, 6º Dan, isso é padrão mundial? É o padrão das ligas profissionais e aí o pessoal dos servidores online adotaram também, né? Então, assim, quando eu fui pro Mundial, o pessoal falou, pô... eu comentava, eu jogo lá, né? Eles viam que eu tava com a camiseta do servidor lá, eu peguei e eles perguntavam, você joga? Qual que é o seu nível? Eu falava... Na época eu era 7º Dan, quando eu fui pro Mundial, o pessoal falava, nossa, mas como você é 7º Dan? Então, tipo, tem um renome, eu falava assim, pô... 7º Dan Brasil, né? Então, mas eu pensava assim, eu falava, pô, você é profissional, eu não sou ninguém, eu sou o 7º Dan do jogo online. Você não é profissional? Eu sou amador, pô. Ué... Pra ser profissional, você precisa ir pro Japão. Com a Mauri é amador, não sabe nada. Vou explicar pra ele. Pra você ser profissional, essa tem que ser sua profissão, ele não vive disso. Sim. Tô tentando. Vamos. Tô começando a dar as aulas, né? E eu quero fazer isso, porque... esse jogo é o jogo da minha vida, dá pra falar, porque lógico, tem o lado afetivo também da minha avó, porque já faleceu e foi ela que me ensinou. Claro. Tem tatuagem já no jogo? Ainda não, eu queria fazer, mas... Claro. Só que eu fico com medo de fazer de uma pedra só e aí ficar com esse negócio com uma pedra. O pessoal vai saber que eu gosto daquela pedra. Então. Faz uma de cada naipe. Mas é assim, então... Os profissionais basicamente você tem que ir pro Japão. Quer ser profissional? Vai pro Japão. E aí tem que morar lá, tem que participar das ligas, online entendeu? Que paga? Tem alguns que sim. Lá no nosso ao vivo a gente faz uma premiaçãozinha simbólica lá, mas é legal. Tem online que paga, tem alguns torneios que classificam para os torneios japoneses, que aí assim, aí o prêmio é legal, é 3 milhões, tem um que tem inclusive amadores que podem jogar. Lá quem ganhar, assim, tem vários estágios, quem chega na final e ganha é 3 milhões? 3 bilhões de ienes. 3 bilhões de ienes. É muita coisa. Eu não sei se agora tá ruim, mas é coisa grande, assim. Acho que eu não lembro quanto que era em reais, mas eu não sei se era 3 bilhões ou 3 milhões. Maravilha, galera. A gente conversou aqui com a Mari. A Mauri Murai. Divulgar o Instagram, @BadeJogoBrasil, sua conta, né? Não, essa aí é da associação mesmo. Da associação. Mas uma conta que o pessoal que ele entrar em contato com você, perguntar mais dicas. Tem alguma? Essa aí mesmo. Essa aqui mesmo. Entendi. Essa aqui é você que é responsável, na tela, né? Perfeito. Tá na tela aí. Maravilha. Galera, esse foi o episódio de hoje aqui, esse especial sobre esse jogo maravilhoso. Muito obrigado, que agradeço. É um jogo que sempre tive muita curiosidade pra aprender. Já vi que eu vou ter que continuar com essa curiosidade. A gente ensina, pô, a gente ensina. 3 horas. Não, mas eu quero aprender sim, com certeza. Pô. Vai voltar aqui, vai jogar com a gente. Desafiado, Mauri. Sim, a gente vai aprender a jogar esse. E vai competir, exatamente isso. É a ideia. Todo mundo quer me bater nesse jogo. Você contra ele, pô. Não, vamos sim. Só marcar. Não, vai ter, com certeza.
Esse foi o Contrapartida de hoje. Eu sou o Osmar Campbell, @Osmar Campbell com 2 L's, @Fabiano Cabreira, sigam @Contrapartida no Instagram. Temos também nosso canal no YouTube, canal Contrapartida, se você estiver assistindo em alguma outra plataforma. Não esquece de curtir esse vídeo, deixar seu comentário, se inscrever no canal do YouTube. E a gente queria agradecer também nossas editoras essas que poderiam se interessar e lançar. Já estão de olho aí, já estão vendo. Já devem olho. conhecer, né? Os caras são Um muito jogo bons, que é né? sucesso mundial, tem que ser sucesso no Brasil também. Dê preferência para comprar jogos dessas editoras que o Osmar vai falar agora. Editoras Devir, editora Precisamente, editora MipoBR, editora Vem Pra Mesa, distribuidora Bestmark, a editora Fanbox, a editora Copag, que é uma das maiores editoras de cartas do Brasil, e a Bodogami, que é um espaço muito bacana onde você pode jogar jogos de tabuleiro e provar comidas maravilhosas na Liberdade. Será que deve ter lá, né? O dono conhece, ele pensou até em pegar uma mesa automática. Nossa, o quê? Mesa automática já faz isso? tudo. Já sai os muros prontos. Tudo isso aqui que a gente fez já sai pronto. Mentira. É meu sonho. Né? Rafael da Bodogami. Rafa. Aparecer essa mesa lá, chama a gente, eu quero puxar ela automática. Aí eu bato ponto lá. Todo dia. Fechou. Galera, esse foi o episódio de hoje. Muito obrigado pela atenção de vocês. Espero vocês até o próximo episódio. Valeu, Mauri. Valeu. Beijo. Até mais.